A minha ideia é passar para vocês, então, como foi pedido pelo pessoal do Núcleo Acadêmico de Siemens, uma breve história, atualização e alguma coisa sobre o futuro da cirurgia cardiovascular. Antigamente o cirurgião ele era conhecido como cirurgião barbeiro. Ele simplesmente realizava amputações, realizava drenagem de abscessos. Na época medieval, principalmente na Inglaterra, ele andava com carroças pelo interior da Inglaterra, fazendo shows de mágica, além de drenagem de abscessos e de amputações. Como vocês assistiram esse filme hoje, tem um livro também muito interessante, que eu acho que todo médico, todo estudante de medicina deveria ler, que se chama O Físico, do Noah Gordon. Na verdade, foi uma tradução equivocada do livro em inglês, o nome é The Physician, que foi traduzido equivocadamente para o português como Físico, mas é justamente sobre a epopeia de um médico medieval que buscava de uma maneira bastante forte o conhecimento novo, tanto que ele praticamente atravessou o mundo e foi obter conhecimento da medicina oriental na época. O grande cirurgião geral Theodor Wilbur, que desenvolveu a cirurgia da gastrectomia B1, B2, em 1882 ele dizia que qualquer homem que fizer uma operação sobre o coração deverá perder o respeito de seus colegas. Na mesma época, um outro cirurgião famoso, Stephan Pager, disse que o coração, entre todos os órgãos, atingiu os limites impostos pela natureza em relação à cirurgia. Nenhum outro método, nenhuma nova técnica poderá suplantar os obstáculos que envolvem uma ferida no coração. Então nós podemos ver que o mito, como pode ser visto no filme, em relação à cirurgia cardíaca, era um mito bastante forte, até bem pouco tempo atrás. Em 1896, ou seja, há mais de 100 anos atrás, um cirurgião alemão chamado Ludwig Rehm realizou a primeira sutura de um ferimento cardíaco, que era um ferimento por arma branca no ventrículo direito. Sherman dizia, de uma maneira bastante interessante, que a distância para se atingir esse órgão, o coração, que é da pele até o coração, ela não é maior do que uma polegada, mas foram precisos 2.400 anos para que a cirurgia pudesse percorrer esse caminho. Isso depois que o Ludwig Rehm suturou pela primeira vez um coração. Com relação agora à história da cirurgia cardíaca, na verdade a primeira cirurgia cardíaca a céu fechado, sem envolvimento de suturas cardíacas, foi em 1925, o Sutter realizou uma comissurotomia mitral em Londres, através de uma toracotomia esquerda, uma bolsa no apêndice arterial esquerdo, e com o dedo ele fazia a abertura do orifício da válvula mitral. Em 1948, de uma maneira bastante diferente da época, o Dr. Hartmann reviveu a comissurotomia mitral, que tinha sido feita uma vez e a partir daí abandonada. E aqui a gente pode ver numa carta que foi escrita para o Dr. Hartmann pelo Dr. Sutter, que tinha feito em 1925 a primeira cirurgia e depois abandonou o procedimento. Então, prezado Dr. Hartmann, muito obrigado pela sua amável carta. Hartmann mandou uma carta para o Sutter agradecendo para ele pela criatividade por ter permitido o desenvolvimento da cirurgia cardíaca mais adiante. Eu não repeti a operação porque eu não consegui outro caso. Embora meu paciente tivesse uma recuperação ininterrupta, os clínicos declararam que não havia nenhum sentido para tal, e que de fato a operação era injustificável. De fato era inútil estar adiante do próprio tempo. Aí ele comentou que o rasgo da auriculeta não representou um problema sério e que é maravilhoso pensar na imensa série que você construiu, e é um prazer pensar que minha pequena contribuição pode ter aberto o caminho. A cirurgia cardíaca atingiu níveis nunca sonhados e é um privilégio estar em contato com quem faz tanto por ela como você. Cumprimentando. Então isso é para ver que num período de mais ou menos 20 anos houve o desenvolvimento de uma ideia que surgiu e não pôde ser tocada adiante.
Em 1934 começaram os estudos com a máquina de circulação extracorpórea, que permitiria a parada do coração e da circulação pulmonar para que se pudesse fazer as cirurgias cardíacas. Então foi durante a Segunda Guerra, né, o desenvolvimento, e na verdade a primeira cirurgia cardíaca ela foi feita pelo Dr. Gross, que era do Boston and Brigham Hospital, da Harvard University, que era uma concorrente da Johns Hopkins. Então o Dr. Gross ligou o canal arterial em 1938. Em 1943, a doutora Helen Taussig, que vocês viram no filme, ela procurou o Dr. Gross, apesar de trabalhar em instituições diferentes, né, e propôs para o Dr. Gross, que já tinha operado o coração, de fazer uma cirurgia para tetralogia de Fallot. E o Dr. Gross, na época, né, com a arrogância que é frequente dos cirurgiões, né, então a doutora Helen Taussig propôs para ele, que era de Harvard, da outra instituição, ele respondeu para ela que eu ligo canais, não construo canais. E a partir daí, a doutora Taussig desistiu do Dr. Gross e procurou o Dr. Blaylock na instituição dela. A primeira operação com circulação extracorpórea sem sucesso foi feita em 1951 pelo Dr. Dennis, que abandonou e nunca mais fez cirurgias cardíacas. A primeira operação com hipotermia sem circulação extracorpórea foi feita em 1952 por Taufik, e o John Gibbon, que foi o homem que desenvolveu a máquina de circulação extracorpórea, ele relatou que durante aquela longa noite de vigia, a ideia me ocorreu foi que a vida do paciente poderia ser salva se a sua função cardiorrespiratória pudesse ser temporariamente substituída por um circuito de sangue extracorpóreo. Então, a partir daí, foi o início do desenvolvimento da máquina de circulação extracorpórea, que em 1953 foi realizada a primeira cirurgia com sucesso, com o coração parado e com desvio de sangue através de uma máquina coração-pulmão. O Dr. Gibbon também nunca mais repetiu essa façanha e abriu caminho para outros cirurgiões desenvolverem o método com a circulação extracorpórea. Esse é um cirurgião, o Dr. Walton Millerheim, que na época, em 1954, com a dificuldade da circulação extracorpórea, ele propôs a circulação cruzada para corrigir defeitos congênitos. Ele pegava o pai ou a mãe da criança, botava numa mesa do lado, conectava as artérias às vezes e usava o sangue do pai ou da mãe como uma máquina de circuito de circulação extracorpórea. E ele foi criticado de todas as maneiras. Num congresso na época americano foi dito que talvez essa fosse a única cirurgia no mundo que pudesse ter 200% de mortalidade, não 100%. Podia morrer a mãe e o filho, né? E ele relatou 100 pacientes, né, com sucesso nesse congresso. Essa é a cirurgia. Vocês veem na época, então, pacientes e o pai ou a mãe ficavam do lado e eram utilizados como uma máquina de circulação extracorpórea. Então, em 1955, o próprio Dr. Millerheim realizou a primeira cirurgia com um oxigenador de bolhas que foi desenvolvido pelo Dr. Gibbon. Depois, vários outros vieram, cirurgiões. O Dr. Millerheim teve no Brasil, né, aqui com alguns cirurgiões brasileiros, o Dr. Millerheim, o Dr. Braille, o Dr. Martin. Ele teve no Brasil e faleceu depois na década de 80. Com relação ao desenvolvimento da cirurgia cardiovascular no Brasil, nós não podemos deixar de citar o Dr. Zerbini, né? O Dr. Zerbini teve uma experiência internacional, operou 221 pacientes com tetralogia de Fallot no período de 5 anos, fez o primeiro transplante cardíaco da América Latina e fundou o Instituto do Coração de São Paulo e a Fundação Zerbini, tendo sido um dos maiores cirurgiões cardiovasculares do mundo. Ele também prestou um grande serviço para todos os cirurgiões cardíacos brasileiros. Ele tinha uma malinha onde ele pegava um conjunto de instrumentais, tipo aquele que vocês viram, artesanais lá, e andava pelo Brasil afora fazendo cirurgias cardíacas, ensinando todos os cirurgiões cardiovasculares a operar. Em 1964 ele já tinha realizado 1000 cirurgias com o auxílio de circulação extracorpórea. O Dr. Adib já tem, todos vocês conhecem, né? Foi ministro
da Saúde, também conhecido por vários procedimentos e é um cirurgião de renome também internacional. Com relação à fase atual, estou esquecendo um pouco o histórico, passando para a atualidade da cirurgia cardíaca, as doenças cardiovasculares representam 1/3 de todas as mortes no mundo. Então, a epidemiologia cardiovascular é extremamente importante, então por isso que a cirurgia cardiovascular ela deve ser sempre enquadrada, assim como a cardiologia, com uma prioridade do ponto de vista epidemiológico. Nós temos hoje muita coisa em termos de inovação na área da cirurgia cardiovascular, assim como todas as outras áreas. A principal inovação é a partir da notificação do conceito do cirurgião barbeiro, da amputação e da drenagem de abscesso, para um cirurgião médico, um cirurgião que realmente entenda a fisiopatologia da doença, a sua história natural e que desenvolva a sua técnica e o seu procedimento em cima das suas ideias e jamais deve executar determinadas tarefas elaboradas por outras cabeças. Então, o cirurgião moderno é um cirurgião que conhece toda a parte médica e a parte da indicação. Ele deve ter também um conhecimento de imagem. Hoje em dia nós temos um apelo para cirurgias cada vez menos invasivas, eu vou mostrar para vocês. Nós temos que incorporar a tecnologia, ter uma integração no hospital e sempre o foco principal da nossa atividade médica deve ser o paciente. Na maior parte das nossas decisões da prática médica, nós usamos essa pirâmide da medicina baseada em evidência. Então, no topo da pirâmide, nós temos as revisões sistemáticas e as meta-análises e os ensaios clínicos randomizados. Mas nem sempre, quando nós trabalhamos com nova tecnologia, nós vamos ter esse grau de evidência para começarmos a implementar essa tecnologia nova. Então, uma coisa importante é nós termos o conhecimento da imagem, né? Aqui a gente já pode ver que essa aqui é uma moça bem elegante, está com sapatos ali, né, de salto alto. Então, o cirurgião cardiovascular, ele tem que aprender e tem que dominar a imagem. Aqui vocês veem uma cirurgia, uma foto da cirurgia de 1983, que o Dr. Carpentier, na época, descreveu. Ele descreveu fotos da cirurgia, descreveu em ilustrações, e somente de 2 anos para cá, nós temos alcance ao ecocardiograma tridimensional, onde nós podemos ver exatamente aqui o que foi descrito pelo Dr. Carpentier há praticamente 30 anos atrás. Então levou 30 anos entre a descrição de uma doença até que a gente pudesse ver em tempo real essa doença através do ecocardiograma tridimensional. Um outro exame que modificou completamente a avaliação anatômica é a angiotomografia computadorizada. Hoje, com a angiotomografia, simplesmente através da injeção de 80 ml de contraste endovenoso, nós podemos ter uma pan-arteriografia e imagens como essa. Vocês podem ver a aorta abdominal com as artérias renais, mesentérica, a bifurcação da aorta com alguns aneurismas nas artérias ilíacas e as artérias femorais com uma precisão fantástica. Então, nós podemos planejar exatamente o procedimento que nós queremos e fazer o diagnóstico de praticamente todas as doenças arteriais e aneurismas através de uma tomografia. Esse é um paciente que nós colocamos uma endoprótese na aorta torácica, ainda em torno de 7 ou 8 anos atrás, e ele dilatou um pouco a parte distal próxima ao tronco celíaco. Então a gente pode ter uma visão angulada de qualquer maneira, e isso tudo a gente reconstrói no próprio computador. Nós pegamos o CD da angiotomografia, colocamos aqui no computador e podemos reconstruir a imagem. Essa é uma reconstrução que eu mesmo fiz. A gente pode botar simplesmente uma imagem e se transforma com qualquer computador, um notebook, numa workstation de angiotomografia ou de ressonância. Existe um programa que se baixa na internet que se chama Osiris. Esse programa Osiris ele é para Mac, mas a gente baixa ele gratuitamente, coloca o CD e pode reconstruir as imagens de maneira tridimensional e fazer uma avaliação bastante adequada do caso. O que nós temos do ponto de vista cardiovascular em relação a procedimentos novos? Então, em 1991 foi feita a primeira cirurgia endovascular para corrigir um aneurisma da aorta abdominal. Em 2002, o primeiro implante por catéter de válvula aórtica. Nós temos a correção de outras doenças cardíacas estruturais, como fechamento de comunicação interarterial, comunicação interventricular, valvuloplastias,
cirurgia robótica, cirurgia híbrida, que é uma associação da cirurgia convencional com a endovascular, mas tudo isso exigiu um novo treinamento para o cirurgião cardiovascular, um novo ambiente para o cirurgião cardiovascular trabalhar. Nos pediram para escrever um editorial em 2008 se o implante percutâneo de válvula aórtica, na época, onde no Brasil ainda não tinham sido realizados nenhum desses procedimentos, era um mito ou era uma realidade. E a partir da avaliação da literatura que nós fizemos à época, nós concluímos que esse procedimento deveria se tornar uma realidade. 6 meses depois foi feito o primeiro implante de válvula aórtica no Brasil e hoje nós já temos cerca de 300 procedimentos realizados no Brasil no implante da válvula aórtica. Então aqui é uma pequena animação para mostrar como é feito esse implante de válvula aórtica e o que a gente pode esperar da evolução tecnológica de procedimentos minimamente invasivos na área cardiovascular. Então aqui nós temos uma válvula aórtica que deveria abrir de maneira bastante ampla, com uma abertura pequena com os folhetos calcificados. Essa é uma doença do idoso, né? Em geral esses pacientes têm idade avançada, acima de 80 anos, comorbidades. Nós podemos, como alternativa à cirurgia convencional, através da virilha, colocar catéteres de fios guias retrogradamente, se cruza a válvula aórtica com fios guias. A primeira providência que se faz é dilatar essa válvula com balão, na mesma medida em que se estimula com marca-passo em torno de 180 batimentos por minuto, o coração nesse momento. Em seguida, após a dilatação, se coloca a válvula que pode ser ou expansível por balão, como vocês estão vendo aqui, ela vem montada no balão e a gente expande o balão e ela fica presa no local da válvula doente. Aqui é um procedimento real, porque vocês vão ver o balão sendo expandido, o calço da válvula, então ela se fixa em cima do anel da válvula calcificada. E a partir daí é impressionante, mas o gradiente, que normalmente é em torno de 100, 120, baixa para em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio. O outro tipo de prótese que a gente tem é a prótese autoexpansível, onde através de uma gaiola de nitinol simplesmente se recolhe a bainha e ela, através da força radial, se prende na válvula aórtica doente. Então esse é um campo bastante interessante que nós temos feito aqui em Porto Alegre, e esse tipo de procedimento, para vocês terem uma ideia, hoje na Alemanha 50% dos procedimentos de correção de estenose aórtica estão sendo feitos através de implante por catéter. A correção dos aneurismas da aorta abdominal teve uma evolução fantástica nos últimos anos. Em 1951, a cirurgia feita era a laparotomia e a substituição do aneurisma através de uma prótese d'água. A partir de 1991, começou a se colocar a endoprótese através da virilha. Então nós substituímos a cirurgia aberta pela cirurgia endovascular. Então essa é a cirurgia, o aneurisma que era feito desde 1951, e aqui a possibilidade de se abrir em relação à cirurgia endovascular, se colocar através da virilha uma prótese bifurcada, ancorada abaixo das artérias renais, excluindo o aneurisma da circulação. Com isso nós temos uma redução da mortalidade do aneurisma da aorta abdominal, que gira em torno de 4 a 8% para a cirurgia aberta, para em torno de 1% para a cirurgia endovascular. Um tempo de hospitalização e de internação em UTI bastante reduzido, o paciente retorna às suas atividades normais em menos de uma semana, e o que nós precisamos ainda é aguardar os resultados a longo prazo desses procedimentos novos. Então esse é um pós-operatório de um paciente com aneurisma grande, ao invés de ser submetido a uma laparotomia, com uma avaliação anatômica adequada, nós podemos, com uma pequena incisão de um lado na região inguinal e uma punção do outro, resolver o problema do paciente através de um procedimento minimamente invasivo. Isso se faz tanto para a aorta torácica, aneurismas de aorta torácica, aneurismas de aorta abdominal, como para implantes de válvula percutânea. Punção de um lado e dissecção da artéria femoral na virilha do outro. Então esse é o resultado final de um dos pacientes que nós colocamos, uma endoprótese em aneurisma da aorta abdominal bifurcada. Esse é um procedimento que foi incorporado na nossa prática médica e hoje nós temos, só o nosso grupo, mais de 350 procedimentos endovasculares na aorta torácica e na aorta abdominal. Essa é uma barreira que ninguém quer operar. Paciente obeso, idoso, cheio de
incisão prévia. Então, operar um aneurisma e chegar lá com um monte de aderência é uma coisa muito ruim. Esse é um paciente, um senhor idoso, de quase 90 anos, chegou no hospital com um aneurisma roto da aorta abdominal, foi colocado na endoprótese e esse é o dia seguinte, o paciente sentado, estubado. Se fosse fazer uma cirurgia convencional, o paciente ficaria pelo menos vários dias numa unidade de terapia intensiva. Aqui vocês veem alguns polos angulares que são mais desafiadores, mas nesses pacientes também, cada vez mais com o desenvolvimento das endopróteses, a gente tem conseguido corrigir essas doenças através do tratamento endovascular. E aqui vocês veem uma angiotomografia, uma imagem bastante bonita, com o paciente com um aneurisma grande na aorta infrarenal, uma endoprótese colocada imediatamente abaixo das artérias renais, com um ramo para a ilíaca direita e outro ramo para a ilíaca esquerda, excluindo o aneurisma da circulação. Aqui é como se divide o chamado market share. Os americanos gostam muito de estabelecer a época em que o cirurgião adota e incorpora novas tecnologias. Aqui vocês veem que 70% dos cirurgiões eles adotam a tecnologia mais ou menos na metade do período, nem no período muito precoce, nem no período tardio. Só em torno de 5 a 7% dos médicos adotam a tecnologia logo no início. Esses são os chamados visionários. E 16% dos cirurgiões não adotam essa tecnologia nunca. Começam falando mal e terminam falando mal. E é até importante que tenha também esses médicos, porque nos congressos precisa ter as sessões de agonista, antagonista, tem que ter alguém para falar contra os procedimentos. Então esses são em geral os colegas que acabam sempre falando contra determinado tipo de procedimento. Eu sou um cirurgião cardiovascular de formação. Vários procedimentos invasivos de grande porte têm utilidade e são extremamente importantes tanto no aumento da sobrevida como na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Mas os pacientes hoje eles não querem procedimentos muito agressivos. Eles preferem um resultado não tão bom, um procedimento menos invasivo do que um procedimento mais agressivo. Então nós temos que oferecer as alternativas para o paciente, tanto o procedimento cirúrgico convencional, quanto quando houver a cirurgia minimamente invasiva. Então, como é a formação do cirurgião cardiovascular hoje? Ela mudou. Ela não é uma formação só de bisturi, de abrir peito e de trocar válvula e fazer a anastomose coronária. Ela tem que ser uma formação híbrida. O cirurgião tem que saber fazer a cirurgia aberta e a cirurgia endovascular. Esse é um outro artigo que nós escrevemos e a pergunta feita no artigo foi o seguinte: é possível formar um cirurgião endovascular? Quem deve fazer cirurgia endovascular? E a conclusão nossa nesse artigo foi o seguinte: está apto para fazer o procedimento endovascular, ou seja, qualquer procedimento dentro dos vasos, por uso de catéter, aquele médico que, independente da especialidade, ele conhecia a doença, a história natural, a fisiopatologia da doença, ele sabe tratar essa doença, no caso, uma doença valvar aórtica ou um aneurisma, por técnicas já bem estabelecidas. Ele tem que, de maneira bastante obsessiva, desenvolver essas novas habilidades técnicas necessárias para o procedimento minimamente invasivo, cuidar, evidentemente, dos pacientes no pós-operatório para saber o que aconteceu com o paciente, ter o follow-up e estar capacitado para tratar as complicações de uma doença. Então, tendo esses requisitos, qualquer médico de qualquer especialidade pode realizar um procedimento novo, no caso, um procedimento endovascular. Então essas são as etapas, a serem preenchidas para um procedimento novo. E aqui, esse é um estudo interessante, foi publicado em 99, que diz respeito ao pico da carreira e à melhor habilidade e resultado técnico de um cirurgião cardiovascular. Então, os primeiros 10 anos, isso é 10 anos depois da formação, depois de terminar a residência, depois de fazer os 6 anos do curso de medicina, mais 2 anos de residência em cirurgia geral e 3 ou 4 anos de cirurgia cardiovascular. Então, os primeiros 10 anos depois ainda são uns anos de curva de aprendizagem. E só depois de 20 anos de formar, de terminar a formação, é que o cirurgião cardiovascular vai estar no nível internacional, onde ele persiste durante 20 anos e depois começa a cair. Então, o tempo de vida útil do cirurgião cardiovascular não é um tempo muito longo.
O Dr. Norman Shumway costumava dizer que se ele não operasse por um dia, ele se dava conta. Se ele não operasse por alguns dias, os colegas dele notavam. E se ele não operasse por uma semana, os pacientes dele notariam. Então é extremamente importante a prática e o volume do cirurgião cardiovascular. O cirurgião tem que estar operando. Ele não pode operar um caso por mês, tem que estar operando todos os dias. E o volume está diretamente relacionado com o resultado. Essa é uma apresentação que nós fizemos no último Congresso Brasileiro. Se é possível treinar cirurgiões cardiovasculares como a gente treina piloto. Eu não vejo por que não possa ser possível, porque os americanos treinam meninos de 18 anos para pilotar aviões que saem 48 milhões de dólares e posar em porta-aviões que custam até 5 bilhões de dólares, com várias pessoas em risco. Então, por que nós não podemos fazer o mesmo tipo de treinamento virtual quando, na verdade, muitos profissionais vão aprender dando ponto no doente às custas de um mau resultado? Então, hoje em dia não se aceita mais que o primeiro ponto, que o primeiro catéter seja colocado no paciente. Nós temos vários tipos de dispositivos para treinamento virtual, onde simula exatamente uma situação de campo operatório. Então, existem vários simuladores, onde se escolhe catéteres e tudo, se coloca stent em aorta, em carótida, se coloca a válvula aórtica, antes que o paciente precise ser servido cobaia. Existe também um outro treinamento, isso é mais recente, que é o treinamento virtual real. Nós pegamos a tomografia ou a ressonância do paciente, colocamos num simulador e aí simulamos a cirurgia do paciente que nós vamos fazer no dia seguinte ou em algumas horas. E aí podemos prever as dificuldades endovasculares. Então se pode simular no próprio paciente, não em modelos pré-estabelecidos como aqui. Então cada paciente tem uma anatomia de arco aórtico e a gente pode escolher qual o melhor catéter, se o procedimento é factível ou não, ou se existem maneiras de evitar algum tipo de complicação. Todos esses procedimentos novos, nós estamos constantemente num processo de ensino-aprendizagem. Ninguém é dono da verdade. Então nós vamos viajar, os americanos e europeus vêm para cá, um aprende com o outro. Cada um tem coisa para ensinar. Ninguém é o detentor do conhecimento, principalmente nessa área que evolui a cada momento. Né? O Dr. Vanderman tem uma frase muito interessante, que essa frase se aplica extremamente bem para os procedimentos endovasculares. Então, if you fail to prepare, prepare to fail. Se não planejou bem o procedimento, se não tem todas as etapas na cabeça, não tem todo o material, pode ter certeza que o procedimento não vai dar certo. Então, nessa área endovascular minimamente invasiva, nós precisamos ter tudo direitinho, rotinizado e passo a passo. Falando do passado, falando do presente, vou tentar falar um pouco do futuro. Não tem nenhuma metodologia especial, não tem nenhum curso para prever o futuro. O que a gente pode fazer é identificar as coisas que nós temos no presente e tentar imaginar o que vai ser aperfeiçoado ainda e o que nos espera nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma, tem muito a ser desenvolvido na área da tecnologia da informação. A medicina à distância, todos nós fazemos medicina à distância. Quando o paciente nos liga, nós estamos fazendo uma medicina à distância, pelo celular ou pelo telefone fixo. Hoje nós podemos analisar a ecografia, ecocardiograma, ecografia abdominal do outro lado do mundo simplesmente através do telefone celular. Pelo iPhone, nós podemos monitorizar pacientes no TI. Nós podemos ver todos os parâmetros hemodinâmicos remotamente através do iPhone. Assim como nós podemos fazer medições de glicemia e qualquer acompanhamento de doenças crônicas. O marca-passo hoje, o paciente tem marca-passo com telemetria, que ele pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que haja um sinal de telefonia celular, a gente pode transmitir dados diretamente para o celular do médico e para o computador do médico assistente. As imagens estão ficando cada vez melhores, nós vamos diagnosticar cada vez mais precocemente as doenças. O diagnóstico da área molecular e genética, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande avanço. A área da nanotecnologia, os procedimentos minimamente invasivos, nós já falamos, e principalmente uma parceria clara e ética entre o hospital, o médico e a indústria, porque nós precisamos da indústria. A indústria é importante no desenvolvimento de novos equipamentos, então nós temos que ter um relacionamento bastante claro e ético com a indústria, sem nunca esquecer a questão do humanismo e do paciente. Apesar de todos os avanços tecnológicos,
que nós temos que são fantásticos e na nossa área nos últimos anos foram extraordinários. O paciente continua tendo as mesmas preocupações, os mesmos temores em relação à morte que tinha há centenas e milhares de anos atrás. Então, o paciente que está na nossa frente, ele exige toda a dedicação, exige toda a compaixão e, sem dúvida nenhuma, isso faz a diferença entre os médicos. O paciente não quer que o diagnóstico dele seja feito por uma máquina, ele quer conversar com o médico, ele quer expressar para o médico as angústias dele e quer ouvir do médico a real expectativa e a obrigação do médico é cuidar do paciente, nem sempre curar, mas cuidar do paciente. Em relação à evolução da tecnologia, nós chegamos a pensar que talvez o robô fosse substituir a mão do homem, né? A cirurgia robótica. Cirurgia robótica, não só a cirurgia, mas como também o robô se imaginou que pudesse eventualmente ajudar em várias tarefas, e se tem hoje, né, residências automatizadas, onde praticamente o robô faz tudo. De repente vai chegar um dia que vai fazer isso aqui, não vai precisar mais de mãe e pai para cuidar de criança. A cirurgia robótica, ela permite tem uma grande vantagem, que é a cirurgia à distância. Nós podemos fazer procedimentos do outro lado do continente com a cirurgia robótica, porque o movimento que nós fazemos aqui pode ser reproduzido em qualquer lugar do mundo. Então, a cirurgia robótica permite a telecirurgia. Por outro lado, como vocês viram aqui no início da apresentação, nem sempre a informática que a gente precisa funciona e eventualmente pode dar algum problema ou no Windows ou no monitor, e aí vocês imaginem que o paciente está à distância e não tem ninguém ali para resolver, como é que fica esse tipo de situação. Então, por isso que na realidade o robô, hoje em dia, apesar de ser muito caro, ele sai em torno de $1,5 milhão a $2 milhões no robô completo, no Da Vinci, ele está servindo mais para cabide de avental do que praticamente como uma utilidade do ponto de vista terapêutico na área da cirurgia cardiovascular. Em outras áreas é diferente, na área da urologia e outras áreas o robô tem uma utilidade, mas na área da cirurgia cardiovascular ele não tem uma utilidade muito grande. A análise genética, nós temos aqui um paciente com síndrome de Marfan. Esses pacientes eles têm aneurismas de aorta, secção de aorta, e foi uma das primeiras doenças em que a base genética foi identificada. Existe uma anomalia genética, né, no braço longo do cromossoma 15 e se sabe exatamente qual é o problema genético que existe na síndrome de Marfan, e a partir daí nós vamos identificar sem dúvida nenhuma os pacientes que têm tendência a desenvolver aneurisma, fazer uma estratificação genética e não tratar todo mundo como uma receita de bolo. A medicina vai ser individualizada e a partir daí nós temos a medicina genética e a medicina molecular. O futuro e o presente também passa pela prevenção. Agora, no final de outubro, nós estamos coordenando, junto com a Secretaria da Saúde do Estado, esse é o secretário da Saúde, Ciro Simone, uma campanha de prevenção dos aneurismas da aorta. Não adianta nós termos tecnologia, nós termos resultados excelentes e a população não ficar sabendo, a população não buscar o diagnóstico. Então, nós vamos fazer uma semana de esclarecimento de prevenção do aneurisma da aorta na última semana de outubro. Os pacientes estão cada vez mais idosos e mesmo idosos eles estão ativos. Aqui é um exemplo do sistema que a gente pode acessar à distância, né, com o Skype, com o MySpace. Nós podemos ter imagem e voz gratuitamente. Então aqui numa pequena janela a gente tem que ter também o cuidado de enxergar o todo, porque às vezes nem sempre o que se enxerga numa janela pequena, o diagnóstico do todo está correto. E esse aqui eu acho que vocês conhecem, esse é interessante, né? É uma das maneiras de fazer uma medicina à distância. Um cara que descobriu que tinha um estudante de medicina e mandou lá pelo Twitter, né? Cara, tu faz médico, né? Estou forçando desde as 17, bebo água e para. Mas pouco tempo depois volta, o que pode ser? Então nós temos que cuidar também para a nossa prática médica não ficar completamente voltada para Facebook, para Twitter, porque a gente não faz mais nada. Vai ficar respondendo perguntas da população. Então a medicina à distância ela não deve ser utilizada para isso. Sendo que às vezes também a informática nos atrapalha. Às vezes você quer estudar, está na frente do computador e não resiste. Vai lá, entra no Facebook, vê o que tem lá de mensagem, que está postado. Para encerrar,
esses são os últimos 2 slides. Eu acho que em relação à evolução, em relação ao futuro, uma das melhores coisas que aconteceram foi a associação do cirurgião cardiovascular com o cardiologista intervencionista. Terminou, pelo menos no nosso meio, na nossa equipe, aquela questão de competição entre especialidades. Nós temos que ter a colaboração, que um aprende com o outro e o beneficiário é o paciente. Nós temos que montar um hard team, uma equipe treinada para tratar todas as doenças cardiovasculares, desde a doença do tratamento mais convencional, mais agressivo, até a cirurgia minimamente invasiva. Isso só pode ser obtido através da união de forças. E às vezes existem algumas diferenças, né, entre um e o outro. Eu nunca digo quem é quem aqui, até porque muda com o tempo quem é quem. Às vezes um é o gato, outro é o rato. Mas o fato é que deve existir essa integração entre o cirurgião cardiovascular e o cardiologista intervencionista para o bem dos pacientes. E esse aqui é o último slide, né, só para mostrar a importância das mudanças, né, como o Darwin já dizia, não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais inteligente. Quem sobrevive é aquele que se adapta mais rápido. Então, em relação à nossa atividade médica, nós também temos que ter uma capacidade grande de adaptação para que a gente possa estar no mercado e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a atenção e estou à disposição para eventual comentário ou pergunta que vocês tenham para analisar um filme, assistir um filme, discutir com alguém alguns aspectos fora da área estritamente técnica, eu acho que isso falta para todos nós. Eu vejo, por exemplo, discussão de honorários médicos, é uma coisa que o médico parece que tem vergonha de cobrar. Quando chegar lá, ninguém fala em honorário médico. Na faculdade não tem cadeira de honorário médico, mas a vida depois é isso, tem que pagar as contas, né? A gente tem que ter uma visão crítica de mercado, por exemplo. Então isso aqui também, a gente tem que ter uma visão da inovação, da incorporação das novas tecnologias. E nós sabemos, todo mundo que participa de congresso, o quanto é difícil organizar um evento, o trabalho que dá e a dificuldade de mobilizar o pessoal. Sair vocês de casa ali, podiam estar assistindo a novela, vendo algum jogo de futebol, estudando no computador, ou jogando um tênisinho, futebol, um esporte, sair para ficar aqui, assistir 2 horas de filme, mais 40 minutos de balé. Então não é uma coisa fácil. Então eu reconheço esse esforço de vocês e cumprimento e não desistam. No dia que tiver uma pessoa aqui, tu toca a gente, porque esse projeto vai dar certo. Eu acho que foi muito bom. Realmente foi muito interessante, até para vocês que não viveram os bastidores, a gente vem planejando essa atividade há mais de um ano antes de começar, em que mais ou menos 20 estudantes de diversas faculdades aqui de Porto Alegre, região metropolitana, escolheram filmes junto com o pessoal do museu, através de mais ou menos uns 20 filmes que contavam coisas relevantes da história médica, enfim. E através disso fez uma seleção da seleção, escolhendo também professores diferenciados dentro do mundo atual, até a gente chegar nesse produto que foram essas 5 atividades muito interessantes. Eu agradeço muito o Rafael, que foi nosso historiador, que em todas as sessões trouxe a parte da história, enfim, da sociedade, relacionando com o filme. Isso também foi muito elogiado, enfim. Eu acho que foi muito bom a atividade, a gente agradece muito a presença de vocês por ficarem até essa hora. Muito obrigado.